Alô? Olá, Alguém? Vasco. Olá, ok. Já passou Desculpa que eu aquela estou aqui fase. num sítio com pouca rede. Ok, sem problema. Não, eu Eu agora estava a eu pensar. estou com pouca rede. Diz-me. Não, não, é só que eu posso ter é que desligar o vídeo para acompanhar melhor. Ok. Quem mais está em reunião? Que se puder falar para perceber se nos conseguimos ouvir a todos. Ok, Olá, Sónia. boa noite, Olá, Vasco. Sónia, Sou a finalmente. Sónia. Dizer. Muito prazer. Muito bem. E também a P. Antunes, Patrícia, não sei. Está sem som. Está sem som. Né? Ainda não. O microfone deve estar desligado. Aí em baixo há uma parte que diz um áudio, é um pequeno botão. Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte: vamos adiantando e pronto. E depois, isto basicamente é um Zoom de encontro para questões, também para a apresentação. São perguntas recorrentes: como é que vai ser o curso? Nem todos os alunos inscritos estão aqui. Alguns de vocês ainda pronto, estão a ponderar se irão se inscrever ou não, ou estão a ver como é que conseguiram ir ou não. Acho que já consigo. P. Antunes. Sim, sim. Eu acho que sim, já encontrei. Ok, boa. Paula, sou Paula. Paula, ok, ok. Pronto, isto às vezes, como Hum, não peço. Eu sou Vasco. Não diz aqui, diz alquimia, mas pronto. Ficamos assim mais ou tá menos bom. apresentados. É possível que entrem mais pessoas. E a ideia é também dar alguma continuidade, fazer aqui algo um pouco mais breve, pronto, dentro do possível, né? Também é feriado, é sexta-feira à noite, se calhar ainda querem ir para a discoteca ou para o bar, não faço ideia. Portanto, é isto. Muito bem. Então, eu se calhar começaria por avançar se alguém tem alguma questão específica, ou geral. Nada específico. Ok, está bem, está bem. Então, pronto, este curso é um curso piloto, significa que vai ser o primeiro ano. O que significa que vocês vão fazer parte da primeira fornada de alunos a fazer esta formação. É uma formação que eu já estou a tentar avançar com ela, no sentido de criar o programa, há pelo menos uns 10 anos. Esta foi a minha sexta tentativa. Já há muito tempo quero trazer isto, já há muito tempo pensava como é que eu consigo conjugar todo este sistema e fazê-lo de uma forma que faça sentido, né? E que, considerando também as nossas questões, porque nós, num tempo taoísta, aprende-se por imersão. Significa que nós acordamos e adormecemos lá, né? Então a vivência é muito forte, o próprio local também, e isso também permite cultivar, de um modo que torna-se um pouco mais complexo cá, né? Porque temos o dia a dia, temos as finanças, temos o IRS, temos que abastecer a despensa, temos a cama para limpar, para arrumar, o que for. Pronto, então tem sido assim um certo desafio. Como tornar legível a formação, descomplicar os conceitos. Muitos dos conceitos eu na altura aprendi-os e ainda os aprendo em chinês, e muitas vezes é requerida ali uma espécie de interpretação e tradução. Como é que se diz trocar por miúdos? Colocar assim de uma forma que é simples para explicar. Também tenho tido estes anos para aperfeiçoar isso. Estou há 16 anos a dar aulas, a fazer terapias, a dar palestras e a trabalhar nestes mesmos conteúdos. Fui já fazer muita coisa. Alguns sei que já vão acompanhando o trabalho mais de trás, outros que já estão a conhecer agora. Mas pronto, isto para dizer que não foi por falta de vontade que isto não começou há 10 anos. A questão é que é algo que é complexo. Ou seja, de repente sumarizar muita informação, porque é mesmo muita informação, e perceber o que é de nível um, o que é de nível 2, o que é de nível 3 e o que é que faz sentido passar e o que é que se calhar não faz assim tanto sentido porque se calhar é mais do mesmo. Pronto, então há ali uma longa seleção. Conteúdos,
há algo que não falta é conteúdos. Conteúdos e essa é a grande dificuldade. Eu acho que há áreas, por vezes, têm alguma dificuldade em arranjar sumo, que há demasiado sumo. É concentrado. Então a ideia é como fazer isto também de uma forma que se torne simples e acessível, não é? E que faça algum sentido. Nós vamos praticar o sistema mesmo de práticas taoístas, tal como ele, não exatamente como num templo, porque não estamos a dormir lá e a acordar lá, mas a ideia é um bocado trazer as práticas na sua forma mais genuína dentro do que é possível. Isto porque muitos destes sistemas, quando chegam até nós, eles já são ultraprocessados. Acho que este é o termo. São mesmo muito, muito processados e as coisas acabam de estar demasiado filtradas. E há uma altura do simples. É fácil uma coisa ir do simples ao simplista. E quando passa para o simplista, há algo importante que começa a ser perdido. Há algo ali que já não é bem aquilo. Pronto, isto é algo que é recorrente, isto porque nós também somos culturas que vivemos num aceleramento e queremos respostas rápidas. Muitas vezes queremos saltar para a resposta sem sequer entender como é que se chega de A a B, né? E queremos quase, toma o comprimido e já está. Toma o comprimido e já consigo meditar. Faço estes 3 passos e já está. E vivemos numa cultura muito de imediatismo, né? E depois também começa a gerar questões, desde ansiedade, problemas de saúde, uma inquietação. E aqui é também um certo movimento contracorrente e que vem pela linha do taoísmo, que de algum modo nos puxa a um ritmo mais harmonioso e em ligação com a natureza e com processos naturais. A natureza, quando é referida dentro do taoísmo, é a natureza que engloba tudo, inclusive é o ser humano. O ser humano é natureza, que se esquece que é natureza. Somos animais, andamos confusos, de algum modo. Esquecemos que temos várias características e que estamos conectados ao meio ambiente, aos outros seres e que, de algum modo, tudo está interligado. Pronto, e a ideia deste curso é um pouco trazer isso, dar também ferramentas e práticas. Isto são práticas, a origem delas vem da China. Se da China veio de outro lugar, não sei, há uma probabilidade que algumas tenham uma ligação à Índia. Ao Japão, não. Tudo que vai para o Japão e para a Coreia, foi a seguir. Pelo menos historicamente, foi tudo uma consequência. Depois também ganhou uma forma nova, né? Porque também foi para um novo território e acaba por levar ali uma mudança. Todas as aulas vão ser num fim de semana por mês, normalmente ali no terceiro ou no quarto. Eu não sei se todos têm as datas ou não, elas estão ali um pouco escondidas dentro do site. Estão ali na parte das perguntas e respostas. Já andamos aqui a programar a ver se pomos aquilo num ponto mais legível. Ao contrário, por exemplo, de aulas regulares que acabam de ser assim uma coisa mais leve, com poucos requisitos, no curso, e já houve algumas pessoas que pronto, não puderam prosseguir, porque como é que se diz, há um requisito de que consigam assistir pelo menos a 80% das aulas presenciais. Isto na prática significa que se são 10 fins de semana, poderão faltar a 2. Mais do que isso, o que eu digo é pá, é demasiado. Um fim de semana, Ó Vasco, desculpa. O diz fim de Paulo, semana são os 2 dias, ou é o fim de semana são os 2 dias, são ou os é dois, só um sábado ou um domingo? é um sábado e Ok. domingo. Ou seja, quem vem de fora tem que arranjar pelo menos dormida de sábado para domingo. Quem vê que se desloque assim de uma distância mais longe. É sábado e Uhum. domingo. Isto também para criar imersão, porque existe um poder quando nós damos alguma continuidade e quase que adormecemos e acordamos com algo. Aquilo tem mesmo. A nossa mente consegue alcançar coisas que não é possível, por exemplo, com interrupções. Isto é um problema, por exemplo, dentro de aulas regulares. Vamos uma hora, depois mete-se o dia, mete-se a vida, depois passam 2 ou 3 dias ou uma semana e voltamos a ter na semana a seguir. E há coisas que nós não conseguimos realizar. É como cozer, às vezes, fazer um bolo. Não dá para interromper e depois continuar. Então há processos que nós, para entender, temos de ter uma vivência mais intensa. E é necessário mesmo essa imersão em que de manhã estamos imersos nisto, vamos almoçar, a seguir de tarde estamos imersos nisto, vamos dormir no dia a seguir outra vez. Isto também foi um desafio, foi perceber esta continuidade.
Ou seja, vou ser muito franco, eu já fiz várias formações, diferentes tipos, e também, pronto, como aluno que fui, também pude avaliar que aspectos é que gosto, que aspectos é que não gosto. Algo que eu discordo como professor é formações que são muito focadas em exames, em avaliações. Porque eu acho que isto cria uma ideia errada de que o objetivo de uma formação é realizar um teste e ter boas notas. E pessoalmente eu acho que a avaliação pode servir para nos ajudar enquanto indivíduos a perceber o que é que temos que melhorar, mas de algum modo nós quando aprendemos algo devemos aprender pelo algo que estamos a aprender e não por um valor abstrato de que tiramos 18 ou tiramos 17. E eu acho que a melhor forma de fazer isto é, de algum modo, não dar tanta importância às notas, até porque depois isto cria competição, desvalorização entre alunos, uns acham que estão melhores ou piores, e a ideia é que todos, como turma, no final somos todos competentes. Esta é a ideia. A ideia não é estar a ver quem é mais ou quem é menos. A ideia é todos, como turma, somos capazes, somos capacitados. É um pouco, todos sabemos andar de bicicleta, todos sabemos nadar, todos sabemos fazer surf, todos sabemos fazer tai chi, meditar, artes curativas, e a ideia até é criar um espírito mais de comunidade e não de competição ou de comparação. Então vai haver processos de avaliação, mas esses processos de avaliação não são o foco. O objetivo não é andar a estudar para no final do ano fazer um exame e ver como é que a coisa corre. As avaliações vão ser contínuas. E o propósito das avaliações é capacitar. Ou seja, o que vai acontecer é, mesmo que haja uma avaliação mais geral, ela vai ser sempre antes dos últimos fins de semana, porque nós depois vamos precisar de corrigir os erros. E é exatamente aquilo que vimos em avaliação que precisa ser trabalhado. E não só chegar aí, olha, agora volta atrás. Pronto, então aqui a ideia é mesmo fazer isso e ao longo do ano e a progressão ser contínua. Ou seja, é requerir também trabalho adicional. Ou seja, há uma carga que é um fim de semana presencial, permite faltar 2 fins de semana. E porquê é que eu digo 2 fins de semana? Um fim de semana, alguém falta, epá, nós temos os apontamentos, os colegas também ajudam, e vamos ali, damos o empurrão, e a pessoa acaba por não perder assim tanto. E acaba por conseguir recuperar, mas vai ter que se esforçar. Um fim de semana que faltem, vão ter que depois fazer um esforço para recuperar a matéria que foi avançada. Todos os fins de semana, o que nós vamos fazer é vamos começar o sábado, e ele já está delineado. Eu, por acaso, não sei se tem aqui imagem, mas eu vou descrevê-la. A ideia é seguir uma estrutura contínua em que vamos sempre tocando nos pontos que vamos aprendendo. Vamos sempre revendo. Vamos introduzindo conceitos novos, mas sempre voltando a rever tudo o que está para trás, porque a ideia é assimilar e integrar. Algo que não acontece, que é outro ponto que eu normalmente não gosto tanto das formações, que é o segmentarem. Ou seja, não vai ser um fim de semana de meditação e depois no mês seguinte um fim de semana de Tai Chi e no mês seguinte um fim de semana de Qigong e no mês seguinte um fim de semana e há uma altura já ninguém se lembra do que aprendeu há 2 ou 3 meses ou há 4 meses, ou há 5 meses. Então a ideia é nós vamos sempre, e daí ser um fim de semana, à medida que vamos introduzindo temas novos, vamos estar sempre a rever e a integrar o que está para trás. Ou seja, vai ser um crescendo. Começamos sempre com perguntas e respostas, ou seja, ao longo do mês é esperado, vai haver também tarefas, recursos online, atividades que vão ser propostas até para as próprias turmas se encontrarem e praticarem ou investigarem. Ou seja, ali um trabalho de casa não vai ser pesadíssimo, não vão precisar ter que tirar 1 hora por dia durante o mês, mas requer se calhar tirarem ali, não sei, talvez 1, 2 horas por semana, pelo menos, né, para fazer algum desse trabalho, ler alguns artigos, repetir algumas práticas, né, porque tudo o que se faça, mesmo em termos de prática, temos de praticar e não é só no fim de semana que magicamente de repente vamos dominar um movimento. Ganhamos ali balanço e depois pode haver alguns conteúdos adicionais com vídeos, com imagens, os nossos próprios apontamentos e refinamos. Eu sei sempre quais são os meus alunos que praticam, porque nota-se na sessão seguinte. Mesmo alunos que eu tenho à semana, em que praticamos um movimento ou dois e nos encontramos passado uma semana, eles não precisam dizer se praticaram ou não, porque aquilo vai ficar evidente no seu movimento.
É natural, nós aprendemos e aquilo que praticamos ganhamos mestria. É um modo, não há como. Não há como. O que eu posso tentar fazer é aquilo que eu faço, é reduzir o tempo de aprendizagem. Eu costumo dizer um bom professor, um bom mestre deve conseguir, ter alunos que o superem, que se tornem melhores do que ele, significa que ele conseguiu passar tudo o que sabia num tempo mais curto, o que faz com que os alunos possam praticar mais e desenvolver mais. Este é também o poder das gerações e das linhagens. Porque eu sei que isto pode parecer um pouco estranho, né? Porque nós estamos a aprender estas práticas e elas vêm de linhagens. Uma linhagem significa que é uma prática ou uma tradição que está a ser investigada, explorada, testada e desenvolvida ao longo de várias gerações. Neste momento, esta linhagem que nós estamos a seguir, este estilo ou esta escola, ela vem do século VIII, remonta a um imortal a um taoísta muito conhecido, que era o Lu Dongbing, que diz que foi o primeiro da geração. Depois teve um aluno, esse também depois teve outros alunos, e vai prosseguindo. Neste momento, eu estou na 23ª geração, vocês, como meus alunos, passam a entrar na 24ª geração. Ou seja, há uma continuidade e vai sendo praticado e praticado. O meu mestre está na 22ª geração, o mestre dele na 21ª. E quando dizemos gerações, significa pessoas que dedicaram, uh, se não a vida toda, uma grande parte da sua vida, em média 40 a 60 anos, a praticar, a testar e a otimizar. Então, quando os movimentos chegam até nós e quando as filosofias chegam até nós, quando os métodos chegam até nós, eles já foram muito testados. Há sempre espaço a melhorar. Só porque uma coisa tenha antiguidade não significa que não se possa melhorar. Há sempre espaço a melhorar. A natureza evolui. Mesmo que tenha milhões de anos, a natureza evolui e vai evoluindo. Há sempre espaço a melhorar, mas quando algo vem mesmo numa continuidade. Aquilo foi muito estado e é um pouco, como é que é dizer? Às vezes temos de pôr um pouco de fé. Há práticas que nós temos o resultado de uma forma imediata. Há, como é que se diz, feedbacks que nós só temos ao fim de ter alguma experiência. Por exemplo, é difícil alguém fazer uma meditação sem prática nenhuma e começar logo a ter feedback positivo. Requer cultivar um pouco, investir um pouco antes de começar a ter isso. Então há coisas que nós para aprender temos que pôr um pouco de fé. Temos de ter fé ou fezada, temos que investir um pouco, confiar que se eu repetir este movimento, mesmo que de início eu não esteja ainda a bem entender, aos poucos eu vou começar a ter os efeitos. Claro que é mais fácil quando de repente isto aparece nas revistas e nos jornais e já toda a gente sabe que a meditação traz imensos benefícios, ou yoga, ou tai chi, ou qigong, e de repente vêm todos aqueles estudos e artigos a comprovar e milhares de pessoas a dizer não podes ir e confiar. Né? Algo que, por exemplo, se nós recuássemos 30 anos, coisas como meditação era coisas do mundo das bruxas. Era tudo coisas muito esquisitas. Yoga, meditação, era tudo coisas associadas a seitas e coisas bizarras. Né? E o que eu digo é, há coisas que eu sei, porque sinto por experiência que elas são boas, eu não preciso que venha um artigo para me dizer que aquilo é bom. Pronto, enquanto estou à espera, se calhar isto ainda não vem não é na minha vida que se mostram os benefícios de algo. Mas eu já tenho essa experiência, então avanço. Nas formações nós começamos com perguntas e respostas, depois passamos para Qigong, vamos ter sempre dedicado ali cerca de 1 a 2 horas. Passamos depois para Tai Chi. O almoço é cerca de 1 hora e meia. O local, isto vai depender um bocadinho da turma, mas à partida será ali na zona da avenida, podendo haver variações dependendo de alguns fatores. Mas vai ser sempre em Lisboa, isso é garantido. Isso é assegurado, há de ser em Lisboa, possivelmente na zona centro de Lisboa, ali na zona da Avenida da Liberdade. De tarde, depois continuamos com um bocadinho mais de Qigong ou Tai Chi para desmoer, até porque a seguir ao almoço, naturalmente, o sangue flui para os intestinos. Vocês vão aprender isso também. Os ciclos circadianos e os 12 ramos terrestres, pelo menos esta é a linguagem dentro do taoísmo. Então há processos naturais do nosso corpo que melhoram ou pioram de acordo com a hora do dia. Então a formação ela também está a ter em conta as horas do dia
para perceber os conteúdos e a hora que eles devem ser passados. Então, nós passamos depois com essa introdução, vamos ter depois a parte da filosofia. Esta parte da filosofia é um pouco tramado de traduzir. Eu digo filosofia taoísta, um termo melhor seria cosmologia, ou paradigma, ou mundo de evidência. Há diferentes palavras, mas sempre que nós queremos ter uma transformação, nós de algum modo temos que entender a forma de olhar. Ou seja, não basta olhar, nós temos que entender a forma de olhar. E isso requer aprender os princípios de base, e as ideias que acompanham uma visão. Caso contrário, nós vamos ter um filtro e se calhar não vamos conseguir entender o que está a acontecer ali. Então vamos ter que trabalhar estas visões em que falamos do yin e do yang, esta ideia do qi enquanto algo que traz ânimo e movimento, esta ideia do corpo como uma floresta, mesmo para as artes decorativas, temos de ter esta visão do corpo como um ecossistema e não uma máquina. Então há paradigmas e visões que nós temos que ajustar. Isto porque o taoísmo ele tem uma ligação que deriva já ao xamanismo, na antiga China, e com isso vamos perceber uma série de coisas a partir daí, né? Até as ligações do taoísmo com a cultura celta, com a cultura inca e com uma série de outras tradições que acabam por ter uma visão comum, que é esta visão de que a natureza não é uma coisa lá fora. A natureza é algo onde nós estamos todos inseridos e tudo está de alguma forma interligado. Nós colocamos em caixas, mas a natureza não trabalha tanto nas caixas. Claro que depois, a minha formação de base vem de engenharias. Há coisas que vocês vão sempre apanhar, eu tenho sempre uma necessidade de racionalizar um bocadinho. Pronto, tento não fazer demais, mas há uma tendência minha que quer sempre ir perceber de que maneira é que aqueles conhecimentos estão a ser traduzidos cá, às vezes com outras palavras. Então, se calhar, não vou dizer as 5 energias ou as 5 fases, e digo os 5 arquétipos. Pronto, é terminologia, não é? É terminologia. Mas é necessário aprender esses fundamentos porque as nossas práticas, elas mudam com os conceitos teóricos. Nós entendemos e praticamos quando temos uma visão. A nossa visão sobre algo muda o nosso movimento e a nossa ação. Porque a nossa visão vai determinar a nossa compreensão e, como tal, vai afetar a nossa prática. Então, há uma necessidade, mesmo para quem só tem a ambição de aprender a fazer Tai Chi ou Qigong, se realmente quiser ganhar uma certa qualidade, tem que ter um entendimento também dos princípios filosóficos que o acompanham. Ali a coisa anda mais ou menos par a par. E o contrário também é verdade. Há princípios filosóficos que nós, para os integrarmos, de alguma forma, temos que vivenciá-los. Caso contrário, tornam-se apenas abstratos. É difícil entender a compaixão ou a bondade meramente de um ponto de vista intelectual. Nós, de algum modo, temos que senti-la. Nós temos que sentir a bondade, seja em nós ou por outros, para realmente entendê-la. Só a ler livros nós não chegamos lá. E há aspectos da natureza da realidade que nós temos que praticar. Daí esta ideia de interligar. Há um aspecto também relacionado com artes marciais. Nós vamos ter um bocadinho de artes marciais. Isto porque muitas das práticas elas usam artes marciais, mesmo os templos taoístas, para passar princípios filosóficos e para tratar da saúde. E isto, eu sei que é um pouco estranho, nós associamos artes marciais à luta, e são coisas diferentes. Existe a luta, existem os desportos de combate, e depois existem as artes marciais. Depois existem ainda competições ou demonstrações para olímpicas ou para espetáculos. Mas, apesar de haver uma relação, são coisas distintas. E nós vamos também aprender o que é que significa isto da arte marcial ou do Kung Fu e esta ideia de aprender algo através da repetição. Na cultura chinesa, Kung Fu não é arte marcial, significa um método. E nós vamos também aprender a integrar isso naquilo que vamos praticar. Vamos também desenvolver meditação, vamos fazer algumas meditações taoístas, vamos também trabalhar um pouco esta ideia de que a meditação não tem de ser sentada, nem de olhos fechados, e que há muitas formas, na verdade, de alcançarmos esses estados meditativos. E que, inclusive, pode variar de acordo com a hora do dia, com a estação e com a pessoa, e com as fases. Por vezes, a melhor meditação não é sentado, é em pé. Por vezes, não é em pé e parado, é a andar. Ou através de tai chi, ou com mantras, com sons.
Pronto, e a ideia é um pouco conjugar isso. Veio aqui uma mensagem do fim de reunião de 40 minutos, acho que devemos ter mais 8 minutos. Portanto, eu vou abrir agora coisas que queiram partilhar. Pode ser questões ou apenas se quiserem apresentar. Ou então, também gostaria de saber o que vos move. Gostaria de saber o que vos move um pouco do vosso percurso. Então, quem é mais afoita? Eu, eu posso falar. Conseguem-me ouvir bem? Conseguem-me ouvir bem? Não, Sim. conseguem. Espera. Vou tentar aqui ir para um lugar com mais rede. Ok, então estás no. Pois, já todos passámos por isso, a rede. Ai, é uma chatice. Mas aqui acho que me conseguem ouvir bem. Sim? Sim. Achei interessante tu estás a partilhar isso porque realmente eu já tinha me questionado de algumas semelhanças dos conceitos do taoísmo com, por exemplo, o xamanismo ou mesmo com a cultura dos celtas ou dos incas, mas eu não sabia que, na verdade, todos tinham uma relação. Achei super curioso essa partilha. Em relação ao curso em si, eu não tenho para já grandes questões. Ao ouvir-te, ainda fiquei mais entusiasmada por fazer. Percebo perfeitamente aquilo que dizes de ser necessário um pouco de imersão, porque eu própria já fiz algumas coisas e sinto isso que às vezes uma hora ou mesmo meio-dia ou um dia depois perde-se muito quando saímos, levamos os conteúdos, mas voltamos à vida normal e, e perdemos. E eu acho que o que também me chamou um bocadinho a este curso foi um pouco isso, foi realmente essa continuidade e, e esse quase imersão de fim de semana, não é? E depois todo o trabalho que vai havendo ao longo do mês, digamos assim. Dúvidas para já não tenho, era só isso. Boa. Sabe, eu vou contar aqui uma curiosidade rápida no taoísmo. No taoísmo e não só, existe esta ideia de que as questões também têm uma altura. Ou seja, há questões que nós não conseguimos fazer enquanto não temos as vivências. E é natural, as questões elas vão surgindo à medida que vamos tendo experiências e vão também desenvolvendo o tipo de questões que fazemos, também vão mostrando o nosso avanço. E há alturas que, na verdade, é mais para observar e depois as questões vêm depois, é natural. Então, agora vou passar a palavra, quem quer agora tomar o microfone. Temos 5 minutos. Posso ser eu? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Estamos. Deixa eu ver. Estamos, Estão a estamos a ouvir? ouvir, Paula, estamos a ouvir, sim. O meu interesse neste curso é tentar integrar a prática de Qigong que eu já faço, mas faço uma vez por semana, e eu gostava de aprofundar. Queria, fiz Tai Chi uma vez só por curiosidade, achei interessante, mas não consegui aprender grande coisa. No fundo, é tentar integrar esta prática e estes conceitos todos na minha vida, não é? Porque uma vez por semana não chega e eu tenho, mais ou menos, tenho um pouco de vergonha de me pôr aí no jardim a praticar Qigong sozinho. E dentro de um grupo é muito mais fácil e acaba por ser mais interessante. É mais isso, é só isso, porque eu escolhi o curso. E já agora, deixa-me dizer, Vasco, não sabia que este era o primeiro curso que fazias. Eu tenho andado a acompanhar o Instagram da Alquimia e vi que vocês foram ao templo. Achei aquilo muito interessante, apesar de ser bastante inacessível para mim. Mas eu pensava que aquele grupo que foi já tinha sido um curso
que tu tinhas começado. É interessante estás a falar disso porque, na verdade, foi o gatilho para querer avançar mesmo com este curso. Eu já o tinha tentado criar. Eu pequenos cursos já fiz, pequenas formações, mini curso, ainda agora em julho, fiz um mini curso no parque. Só que durante anos não consegui mesmo avançar. E a saída ao templo, na verdade, foi o que me ativou esta vontade. Pá, eu quero mesmo passar e quero conseguir que as pessoas levem isto para a vida, que consigam integrar isto. E vem um pouco derivado da minha frustração de, por vezes, em determinados modelos é muito difícil fazê-lo. Daí ter feito mesmo esforço para fazer um curso anual, em que a minha ideia é também criar alunos que vão ter outras capacidades e um entendimento diferente. Ou seja, eu espero, estou mesmo a contar com os alunos que fazem este curso, vão ter um entendimento mais profundo e é possível, não digo que seja este ano, talvez daqui por dois, se calhar até desafiá-los a dizer, olha, não querem vir ao templo e vamos todos. E levar mesmo assim com uma capacidade, porque acho que depois também se levarem uma preparação diferente, vão conseguir tirar um proveito completamente distinto estando lá. Nós vamos aos locais, mas aquilo que nós aproveitamos também depende do estado em que vamos. E a ideia é um bocado também levar assim. Pronto, isto estou aqui a adiantar, isto são sonhos, mas depois logo se vê. Pronto, como o tempo está um pouco a ir, vou passar agora à Sónia. Não sei se a Paula quer dizer algo mais. Tudo bem. O microfone, Sónia. Ah, não funciona. Ok, queres fazer algo por gestos? Pronto, mas gostas do curso? Consegui, Ah, peço boa. desculpa, boa noite. Então, muito rapidamente, fazendo um bocadinho suas as minhas palavras das suas, gostava de levar alguma coisa para a vida. Dentro da vida um bocadinho louca que tenho durante a semana, já sigo o Vasco há algum tempo nas redes sociais, já ouvi 2 podcasts consigo e assim, e gostava de levar alguma coisa para a vida e o fim de semana pareceu-me assim muito bem, porque eu estou aqui a cerca de 50 quilómetros de Lisboa, durante a semana seria uma loucura, e assim, epá, não sei, gostava de ir à descoberta e conseguir entregar-me ao processo e em grupo, acho que pode ser uma coisa bonita e uma grande mais-valia para mim e para todos. Muito obrigado. Estás sem som, Vasco. Estás sem som. Estava a dizer, eu acredito que sim, porque normalmente os grupos, se estiverem bem alinhados, eles conseguem criar um poder em que puxam todos. Há coisas que nós conseguimos fazer em grupo que dificilmente conseguiríamos alcançar sozinhos. Daí também esta ideia de formar para criar este campo e depois criar este coletivo de força. Pronto, olha, acho que temos para aí 30 segundos. Vou fazer aqui a parte das despedidas. Isto foi uma pequena introdução. Também, se houver alguma questão, pronto, podem sempre contactar. Eu estou sempre acessível. Redes são um bocadinho lento, o e-mail um bocadinho melhor. Também vou tendo ajuda pelos e-mails, é mais simples. Portanto, votos de um bom fim de semana e, quem sabe, talvez um até já. Obrigada. Obrigada. Deus. Beijinhos. Beijinho.